Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do TV O Jornal, seja muito bem-vindo. É terça-feira, 30 de maio e vamos aos destaques de hoje. Decreto que regulariza portões foi o assunto mais comentado ontem pelos vereadores na tribuna. Parlamentares pedem alteração no texto. Além disso, 10 projetos foram votados, já os detalhes. E mesmo com a unidade de coleta de sangue inaugurada na cidade, estoque está baixo. Mais um assalto é registrado na cidade e também na região. Desta vez, uma padaria foi alvo de bandidos, isso ontem de manhã. E em Valentim Gentil, assaltantes armados invadiram o mercado e levaram mais de R$1.000. A polícia investiga os casos. E terça-feira é dia de teleemprego. Nós temos algumas dicas para você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho. E tem ainda os destaques do mundo esportivo nos comentários de Josiano Garofolo. Esses e outros assuntos você vê a partir de agora no TV O Jornal. E a gente começa esta edição falando sobre a sessão da Câmara. Em dia de pauta cheia de votações, o assunto mais debatido pelos parlamentares foi o decreto do prefeito João Dado para regularização de portões de garagem. Vereadores pediram na tribuna que haja alterações no texto. A polêmica sobre o conhecido decreto dos portões ganhou mais um capítulo na sessão ordinária da Câmara desta segunda-feira. O primeiro a falar sobre o assunto na tribuna foi Merred Meidão. O vereador sugeriu que o prefeito João Dado aumente dos atuais 180 dias para 2 anos o prazo para que os moradores que instalaram portões que abrem para a calçada regularizem as situações. Então nós estamos entrando com a indicação, pedindo ao prefeito para que ele dê até 2 anos. Nesses 2 anos, vamos estudar o que nós podemos fazer com esses portões de Votuporanga. Outro que falou sobre o assunto foi Antônio Carlos Francisco. Ele defendeu que moradores que instalaram portões antes de 2011, ano que a lei começou a valer, fiquem fora do decreto. Eu penso que aqueles que já têm os portões antes da lei têm direito adquirido. Se ele conseguir provar que ele, na época que ele implantou o portão, ele o fez de acordo com a legislação da época, então ele está, não precisa, essa é a minha posição, né, não precisaria fazer a adaptação, porque a lei não pode retroagir. Outro que teve posicionamento contrário ao teor completo do decreto foi o líder de governo, vereador Harry Ketwinkel. Ele defendeu na tribuna posição independente e que não concorda que os moradores que instalaram os portões antes de 2011 sejam incluídos no decreto. Então eu entendo que o decreto nesse sistema, ele fere o artigo 396 da Lei Complementar e fere também o direito adquirido previsto na Constituição Federal. A sessão também teve homenagens. Por iniciativa do vereador Rodrigo Beleza, a servidora pública Vera Dorigão recebeu voto de congratulação pelos serviços prestados e pela sua recente aposentadoria. Na ordem do dia, 10 projetos foram votados e aprovados, incluindo a liberação de créditos discutidos na audiência pública durante a tarde. Entre os textos, recebeu aval dos parlamentares o projeto de lei de abertura de crédito de R$200 mil para o Recanto dos Focinhos, que será inaugurado dentro de alguns dias. O valor irá direto para o FUNBEA, Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, que também foi aprovado há 2 semanas. E a sessão da Câmara na íntegra você acompanha a partir das 7h30 da noite aqui na TV Unifev. E mudando um pouquinho de assunto, mesmo com a inauguração da unidade de coleta de sangue de Votuporanga, os estoques na cidade estão baixos, o que acaba prejudicando o atendimento de quem precisa de uma transfusão. Nossa equipe esteve na Santa Casa hoje para saber qual é a atual situação do hospital. Todos os dias, muitas pessoas precisam de sangue, seja por causa de uma doença, uma cirurgia, um acidente ou outro qualquer motivo.
Para atender a demanda, os hospitais contam com a colaboração da população, já que não existe nenhum substituto para o sangue humano. O problema é que nem sempre o estoque disponível é suficiente para atender a procura. Entre os tipos que mais faltam estão o O positivo e negativo e também o A negativo. De acordo com a agência transfusional aqui da Santa Casa de Votuporanga, mensalmente são necessárias cerca de 450 bolsas de sangue, como esta aqui. Só que esse número atualmente não chega a 280, uma defasagem de 170 bolsas por mês. De acordo com a médica responsável pela agência transfusional, uma das causas dessa defasagem é a falta de informação das pessoas. A pessoa que quer se candidatar à doação e nunca doou, acha que isso pode doer, pode ser uma coisa prejudicial à saúde. Eu acho que a falta de informação é uma das causas, sim, da falta de sangue. E existe alguma restrição para se doar sangue? A restrição é somente assim, se a pessoa tiver alguma doença crônica, alguma coisa, não deve doar. Mas se ela não tiver uma saúde perfeita, ou pensa pelo menos que possa ser um doador, deve procurar uma unidade de doação, um hemocentro mais próximo, né? E ser um doador de sangue. Você pode salvar muitas vidas. Doar sangue não dói, é rápido, fácil e, principalmente, não prejudica a saúde. São retirados apenas 450 mililitros, que podem salvar até 4 vidas. A doação é bem rápida, o pessoal tem medo, eu acho, por conta da agulha, que é um pouquinho mais calibrosa, mas a doação ela é rápida, ela não ultrapassa os 15 minutos, você tem uns critérios que têm que ser seguidos, mas ela é tranquila, o pessoal não precisa ter medo. Para doar sangue, é preciso seguir algumas recomendações. Você tem que ter dormido, pelo menos 6 horas na noite, não fumar no dia, evitar alimentos gordurosos, para você fazer uma doação. A unidade de coleta de sangue de Votuporanga fica na rua Antônio Galera Lopes, no número 2395, anexo ao mini hospital do Pozo Bom. A coleta é feita às terças e quintas-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia, e também no primeiro sábado de cada mês, no mesmo horário. O telefone para mais informações é o 3426-7530, no ramal 210. E nos últimos dias, Votuporanga tem registrado alguns casos de roubo. Tivemos agora em maio 2 pessoas que foram abordadas no centro da cidade. Um açougue na Avenida 9 de Julho e também um posto de combustível que fica na rodovia Euclides da Cunha. Esses casos ainda não estão nas estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública na sexta-feira. Segundo os dados, Votuporanga teve de janeiro a abril 445 furtos e 22 roubos. Foram 3 homicídios dolosos quando há intenção de matar e 3 homicídios culposos por acidente de trânsito, além de 218 pessoas que ficaram feridas em acidentes. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos 4 primeiros meses, a cidade também registrou 5 estupros e 33 furtos de veículos. E o levantamento da Secretaria de Segurança Pública revelou ainda que 167 pessoas foram presas de janeiro até abril aqui em Votuporanga. E o mês que teve mais furto foi em março. E por falar nisso, ontem mais um assalto foi registrado aqui em Votuporanga. A Polícia Civil está investigando e está em busca de 3 ladrões que invadiram uma padaria que fica na Avenida Pedro Madri Sanches, no Colinas. Isso aconteceu ontem de manhã. Um dos bandidos estava armado. Eles conseguiram levar todo o dinheiro do caixa e também de um cliente. E uma tragédia foi registrada na região, em Auriflama. Um bebê morreu depois de ser atropelado pelo pai. Os detalhes a gente confere agora no Região em 1 Minuto com Lígia Ruiz. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos. Então, essa fatalidade aconteceu ontem de manhã e a cidade está em choque. O bebê tinha 1 ano e 3 meses e foi atropelado na garagem de casa. Segundo a polícia, foi o próprio pai quem atropelou a criança sem querer. Os familiares chamaram o resgate, o bebê foi socorrido ao pronto-socorro ainda com vida, mas não resistiu. E por estar muito abalado, o pai também precisou de atendimento médico. E após uma denúncia, a Polícia Militar de Tanabi prendeu um jovem com uma arma de fogo. Na delegacia, ele declarou que era para sua segurança, pois estava sendo perseguido. O jovem está à disposição da Justiça na Central de Flagrantes de Rio Preto. E
E uma fábrica de sofás pegou fogo durante essa madrugada às margens da rodovia Décio Custódio, que liga São José do Rio Preto a Ipiguá. De acordo com a polícia militar, vizinhos viram homens pulando para dentro da fábrica e acionaram um policiamento. E em seguida, eles notaram o início das primeiras chamas e a parte dos fundos da fábrica foi isolada pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido. E essas são as notícias da nossa região. Um ótimo dia para você e até amanhã. Obrigada, Lígia. E o mercado de Valentim Gentil também foi alvo de assaltantes ontem. Os criminosos renderam funcionários e levaram o dinheiro do caixa. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o roubo. Durante a ação, os bandidos ficaram de capacete e depois fugiram em uma bis sem placa. Eles levaram cerca de R$ 1.500. A polícia segue em busca dos suspeitos. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para homens e mulheres com ou sem experiência em vendas. É preciso ter moto ou carro próprio. Interessados, enviar currículos na Rua Tocantins, 3132. Restaurante contrata cozinheira. Os interessados devem entregar os currículos na Rua Mato Grosso, no número 3341. Contrata-se estagiário que esteja cursando Direito e tem uma boa digitação. O telefone para contato é 3423-1969. A empresa contrata analista de treinamento e desenvolvimento. Os candidatos devem mandar os currículos para o e-mail recrutamento20cc@gmail.com. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para esta terça-feira e os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o TVU Jornal e agora para falar sobre o clima. Vamos ver como ficam as temperaturas nesta terça-feira. Boa tarde, Esté. Boa tarde, pessoal. O tempo continua com bastante nebulosidade, a umidade continua caindo também, o tempo segue seco. Na capital paulista, dia de sol entre algumas nuvens e pode garoar à tarde. As temperaturas devem ficar entre 17 e 22 graus. Na cidade de Rio Preto, o sol também aparece e não deve chover hoje. Temperaturas entre 20 e 29 graus. Aqui em Votuporanga, previsão também de dia com sol e nebulosidade, sem expectativa de chuva para hoje. Mínima de 19 e a máxima pode alcançar os 31 graus. Você tem um bichinho aí na sua casa e já pensou em registrá-lo? Pois é, cartórios brasileiros estão emitindo um documento de identidade para os animais de estimação. O serviço é útil para várias situações, como viagens e fuga dos bichos. Assim como a personagem de Machado de Assis, o nome dessa cadelinha é Capitu. Fernanda decidiu registrar o nome em cartório e o que motivou a decisão foi um episódio em que a cachorrinha tentou fugir. Por sorte, ela ainda estava por perto e aí a gente conseguiu resgatar. Mas aí ficou aquele receio, né? Se acontecer de novo, será que a gente consegue resgatar tão rápido? Né? Então, por isso eu resolvi registrá-la. Esta intermediária de cartório, uma espécie de franquia em Madureira, na zona norte do Rio, faz o registro de animais de estimação. O documento ganhou o apelido de IdentiPet. Qualquer bicho com a domesticação permitida por lei e, em alguns casos, também pelo IBAMA, pode ter um IdentiPet. O registro fica pronto em 24 horas e pode ser útil em diversas situações. Perda, né, e fuga do pet, em viagens, facilita bastante. E tem muitos clientes que procuram também para colocar o sobrenome da família, né? Esse é o caso da Regina. A Luna foi o primeiro animal da família a ganhar, além do nome, um sobrenome. No registro é Luna Sampaio. É a filha, ela faz parte da família, todas elas fazem parte da família. Nos lares brasileiros já existem mais cachorros do que crianças. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE de 2013. Na ocasião, o país tinha cerca de 45 milhões de crianças de 0 a 14 anos e mais de 52 milhões de cães nos domicílios. Em 44% das casas, havia pelo menos um cachorro. O registro dos animais pode se tornar no futuro uma ferramenta para combater crimes de maus-tratos, já que a identificação dos bichos traz também informações sobre o dono. No caso de divórcio, o IdentiPet é uma segurança para o animal, mas a guarda é uma decisão que cabe ao juiz. O magistrado vai observar
a situação do animal, o que é melhor para o animal. Então, um ambiente sadio, condições de mantê-lo financeiramente, condições de afinidade. Então, ter o certificado de propriedade do animal não é garantia da concessão da posse desse animal. Aqui em Votuporanga, o cartório ainda não faz esse tipo de registro. E chegou a hora do esporte aqui no TV O Jornal. O Josiano Garofolo já está aqui. Olá, Josiano. Olá. E vamos começar falando aqui, Josiano, de uma reforma que está tendo lá no campo da Ferroviária, né, lá no bairro da Estação. Como que está o andamento dessas obras? Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, parte do gramado, e está sendo aí renovada, né, um trabalho da Secretaria realizando a reforma e também outras melhorias que deverão ser feitas. Nossa equipe esteve lá hoje de manhã, a gente mostra para você como é que está o trabalho. A reforma do gramado do Complexo Esportivo Fez Abimorade, mais conhecido como Campo da Ferroviária, localizado na zona sul da cidade, teve início na semana passada. Estão sendo recuperados os pontos mais críticos, principalmente na pequena área, onde acontece a maior movimentação dos jogadores. Nesses locais, a grama está sendo replantada, o que demanda tempo para que o campo volte a ser utilizado. De acordo com a Secretaria de Esportes, o prazo para a reutilização do local é de aproximadamente 90 dias. O campo da Ferroviária há anos aí, ele espera uma melhoria, né? Essa melhoria ela já está vindo agora, acho que já está atrasada, mas uma melhoria que vai beneficiar aí o pessoal que vem usar esse local. Aqui dentro do campo, além do plantio da grama, o que vai ser feito mais? Nós vamos melhorar, nós vamos tirar essa praga que se alastrou aqui no meio do campo também, o plantio de grama nos gols, né? Nós vamos fazer toda a pintura dos alambrados, a tendência nossa é dar condições melhores e melhorar o gramado para que ele possa ser usado aí pelos campeonatos futuros. Aqui no campo da Ferroviária são realizados vários campeonatos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte. Além disso, são realizadas aulas da Escolinha de Base. O próximo campeonato a ser realizado neste campo é o Amadorzão, que deve começar no início de julho. Além do gramado, outras melhorias deverão ser feitas no local. Nós vamos mexer nos alambrados, na quadra. Aqui ao lado nós temos uma quadra também de futebol, que nós vamos colocar os alambrados. Os vestiários eles já foram mexidos, foram colocados em condições de uso, vaso sanitário, chuveiros que não tinha. E automaticamente também nós melhoramos a casa do caseiro aqui, ele que deve olhar, cuidar desse local aqui agora com essas obras sendo feitas. Está aí o gramado do campo da Ferroviária, Complexo Fez Abimorade, que já revelou grandes atletas aí, viu? Grandes atletas já treinaram aí nesse gramado. Eu treinei, mas não sou um dos grandes atletas não, viu, Steve? Já bateu a bolinha ali, mas enfim, não rendeu muita coisa não. Mas agora, pelo menos, aí está sendo melhorada a condição aí para as escolinhas que treinam no local. É verdade, Josiane. E agora falando aí do Brasileirão, teve jogo ontem, né? É o último jogo, apenas uma partida para encerrar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e um jogo que terminou com uma história legal. A Chapecoense venceu o clássico de Santa Catarina contra o Avaí 2-0 e com esse resultado assumiu a liderança da tabela do Campeonato Brasileiro. Por critérios ali de desempate, mas mesmo assim, né, 6 meses após aquela tragédia terrível da queda do avião da Chapecoense na Colômbia, o time mostra que está dando a volta por cima e hoje tem muito campeonato pela frente, mas hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Tá joia então, Josiano, obrigada e uma boa tarde para você. Boa tarde. E o TV O Jornal fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Até mais.